Magno Martins. Direto de Brasília. Entrevista. Bom, minha gente, tem agora o prazer em Brasília, pela Rede Nordeste de Rádio, de conversar com o ministro da Cidadania, João Roma Neto, um pernambucano baiano, como a gente diz assim. Boa noite, João Roma. Boa noite, Magno. Boa noite a todos os ouvintes da rede. É sempre uma satisfação poder bater esse papo contigo. Bom, vamos falar primeiro sobre a grande expectativa que há no Brasil em relação a esse novo programa que vai aí fazer uma junção de todos os programas sociais do governo, inclusive o Bolsa Família. Para o senhor explicar inicialmente, o Bolsa Família ganha um novo nome, como é isso? Não, Magno, na verdade sequer pensamos em nome, nós estamos ainda tratando do conteúdo. O que nós estamos avaliando aqui no Ministério da Cidadania, que é o braço social do governo Bolsonaro, é por aqui que se paga o BPC, é por aqui que se paga o auxílio emergencial, que só no ano passado foi responsável pela transferência de mais de 294 bilhões de reais para a população. Isso significa mais de 10 anos de execução do programa Bolsa Família. Não é isso que o governo federal está fazendo agora. E, ao assumir aqui o Ministério da Cidadania, eu estou me dedicando também a uma reestruturação, né, visando a ampliação e o fortalecimento dos programas sociais do governo. Isso abrange também o Bolsa Família, onde nós estamos buscando literalmente isso, ampliar e fortalecer. Com isso, nós queremos que a estrutura de assistência social do governo federal, do governo Bolsonaro, sirva, né, para ser, sim, né, um amparo àquela população em situação de vulnerabilidade, que seja uma teia de proteção para aqueles cidadãos que estão mais necessitados, mas que também utilize todas as ferramentas disponíveis pela administração pública para que seja também uma alavanca para que aqueles, né, que puderem ser estimulados, aqueles que tiverem vontade, né, de abranger novos desafios, que eles possam também ascender, né, na sua condição social, né, que ele possa assim, encontrar espaço, não é, para uma melhoria de qualidade de vida, para acesso pleno, não é, aos direitos que o Estado brasileiro oferece, buscando sim sua cidadania plena. Então isso é que nós objetivamos, não é, com a reestruturação, não é, dos programas sociais do governo, visando exatamente isso, ampliar e fortalecer os programas de assistência social do governo Bolsonaro. E dar mais uma cara realmente de um programa social dele, né? Porque o programa social que o Brasil tem ainda, o Bolsa Família, é muito ainda ligado à era PT, à era Lula, Dilma, não, ministro? O presidente Bolsonaro, Magno, ele não tem muita preocupação em relação a isso, né? Eu já me reuni algumas vezes com isso e ele apenas me demanda para que se faça um bom trabalho, né? E sempre que se fala sobre isso, ele diz que a gente tem que trabalhar, né, sem estar olhando a eleição, né? Ele tem uma forma diferente de fazer política, isso é o que nós temos visto no dia a dia da administração aqui do governo. Mas, claramente, ele é um político que tem preferências, né, justamente em busca de desenvolvimento. Incomoda, assim, a ele, muitas vezes, qualquer viés de política que ele encontre ali assistencialismo, que fique parecendo um tomar lá da cá. Um exemplo disso, eu fui com ele a Belém do Pará e tinha um ato solene lá para a distribuição de cestas básicas e ele evitou sequer participar do ato porque aquilo constrange, não é? Porque a cesta básica está para a segurança alimentar, assim como o carro-pipa está para a segurança hídrica. E o que nós buscamos fazer é justamente isso. No caso da segurança hídrica, a gente tem que fazer o quê? Sistema de abastecimento de água. No caso da segurança alimentar, a gente fortaleceu os programas, né, como o programa de aquisição de alimentos, fortalecer o homem no campo, ampliar toda a nossa estrutura de agricultura familiar, fazer com que as pessoas, de fato, tenham acesso à alimentação. E dentro disso, nós buscamos, sim, né, fortalecer esses programas sociais, porque nessa ótica, eu acredito que ele quer, sim, passar que a meta maior do governo é ser um governo que emancipe o cidadão, ser um governo que busque, sim, a libertação de muitos,
não é? Nós, como nordestinos, sabemos bem como muito já se manipulou, não é? E se utilizou de pessoas, não é? Dentro dessas estruturas de transferência, né? De toda a forma de uso, né, de ações públicas, né, para se utilizar a boa vontade dessa população, inclusive para fins políticos. Então, o que nós buscamos fazer é, cada vez mais, aumentar esse viés de emancipação do cidadão brasileiro, mostrar que esse é um governo, né, que busca libertar o cidadão para que ele possa, assim, ter autonomia, que ele possa ir atrás do seu sustento e, com dignidade, defender sua família, né, e encontrar os seus direitos plenos de cidadania. O Bolsa Família hoje tem contemplado quantas famílias no Brasil? O Bolsa Família hoje, Magno, ele atingiu um número histórico na execução do programa. Já são mais de 14 milhões e 600 mil beneficiários do programa Bolsa Família. Com esse novo programa, isso passaria a aumentar ou ficaria nesse mesmo tamanho? Nós objetivamos ampliar, porque mesmo com esse número recorde, ainda há uma fila, não é, que aguarda entrar no programa Bolsa Família de mais de 1 milhão de beneficiários. E com a nova reestruturação dos programas sociais, nós buscamos sim, não é, poder abranger isso. Por isso que eu tenho falado sempre em fortalecimento e abrangência dos programas sociais do governo federal. Ministro, eu como repórter, eu viajei o Nordeste logo após a reeleição da Dilma, onde ela teve maiores percentuais de voto em função do Bolsa Família, e fiz uma espécie de fiscalização desse Bolsa Família e encontrei muitas irregularidades. Gente com carro na casa, com moto, funcionário público recebendo dinheiro, mulher de vereador recebendo Bolsa Família e tal, tudo. O governo Bolsonaro cuidou em fazer uma fiscalização desse Bolsa Família? Não só cuidou, como estamos cuidando a cada dia, Magno. Cuidar bem do dinheiro público é igual a cortar unha e cabelo, tem que ser uma atividade permanente. Tanto que aqui no Ministério da Cidadania nós temos um núcleo de informação, inclusive com pessoas da Polícia Federal, que nós interagimos constantemente. Um exemplo disso foi a execução desse auxílio emergencial no ano passado, porque se tinha a constatação de fraudes, por exemplo, na execução do Bolsa Família, imagine no auxílio emergencial, que foi uma quantidade tão grande de recursos, num tempo recorde, que precisava justamente dar essa resposta à população. Então se verificou ali, não só pagamentos indevidos, em virtude de pessoas que omitiam algumas informações, como imposto de renda muito alto, patrimônio alto, e ali na fila solicitando o auxílio emergencial, como também fraudes, quadrilhas especializadas que utilizavam ferramentas tecnológicas. Né, Teve numa cidade, no seu estado, lá na Bahia, que tinha um senhor que ele recolhia todos os cartões da cidade do Bolsa Família e ia receber na agência bancária do município vizinho. Isso já é uma terceira vertente. Tem pessoas que já ficam com o cartão das pessoas na mão e a pessoa fica na dependência isso daquele acabou. Ali. Não, isso nós temos que intensificar a fiscalização, porque toda hora você olha de lado, Magno, já tem alguém com uma ideia inovadora, terrível, porque isso você está não só... Virou uma indústria. Não só você está aí lesando, não é, o erário público, são recursos públicos federais, como também você está fazendo isso da pior forma, que é tirando justamente de famílias muito carentes que precisam, não é, de apoio, precisam de proteção do Estado. Então a gente tem que estar muito atento em relação a isso. Com o pagamento do auxílio emergencial, nós evoluímos muito na gama de informação. Nós tivemos o cruzamento de mais de 200 fontes de base de dados, né, para fazer justamente esse cruzamento, tanto que havia um número maior de pessoas recebendo auxílio emergencial e esse número diminuiu, constatando, portanto, através dessas informações, muitos pagamentos indevidos. Então, os órgãos de controle, como o CGU, o Tribunal de Contas, né, toda essa perícia que nós estamos fazendo em cima, faz com que possamos ser mais eficazes, porque esse dinheiro tem que chegar na mão certa, que é o brasileiro necessitado, aquele que está em situação de vulnerabilidade, e esse que sabemos que na pandemia todos estão sofrendo, mas esses estão sofrendo muito mais, muitos inclusive sem poder sair de suas casas para correr atrás de sustento de suas famílias. Então é para isso que a gente tem que dedicar o nosso trabalho e ser mais efetivos na ação da política pública. Ministro, agora em relação às pessoas que estão sendo contempladas hoje pelo auxílio emergencial, se o senhor fosse somar essas pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial com esse número que o senhor quer chegar no Bolsa Família, quantas pessoas estariam sendo contempladas por essa
rede de proteção social do governo? Olha, hoje com o pagamento do auxílio emergencial, Magno, nós estamos contemplando quase 40 milhões de famílias brasileiras. O auxílio emergencial tem sido... Que não recebe Bolsa Família. Se ele faz parte do cadastro do Bolsa Família, ele ficará com um valor maior. Se o Bolsa Família dele for maior do que o valor do auxílio, ele recebe o Bolsa Família, ou vice-versa. Mas o auxílio, só lembrando que nesta última etapa, é o auxílio de R$ 250, com duas exceções. R$ 150 para famílias de uma pessoa só, as chamadas famílias monoparentais, e R$ 375 para as mulheres chefes de família. Então, esse auxílio emergencial tem sido um alento para essa população que tem sofrido muito, que tem arcado com as consequências, inclusive, do travamento econômico, em virtude dos efeitos da pandemia. E para essas pessoas o auxílio emergencial tem sido, sem dúvida nenhuma, um grande diferencial. Para algumas camadas da sociedade pode parecer pouco, mas esse valor pode fazer toda a diferença para uma família que muitas vezes está sem nada em casa, na geladeira, para oferecer para a sua família. Ministro Romão Neto, a grande questão é o seguinte: de onde vem o dinheiro? Porque a grande discussão no Congresso, do próprio Bolsonaro, ele chegou inclusive a reclamar uma vez, querem manter o auxílio emergencial, mas arranja o dinheiro, eu não tenho dinheiro. Então, nessa reestruturação dos programas sociais, e inclusive a manutenção desse auxílio emergencial, de onde está saindo esse dinheiro? O dinheiro sai do caixa do governo federal. No caso do auxílio emergencial, o que ocorreu para que o governo dispusesse de um valor tão alto como esse, houve uma autorização para que ampliasse o endividamento do Estado brasileiro. Então essa, na verdade, Magno, é uma conta de toda a sociedade. Por isso que é muito importante, tem muita responsabilidade com esses dados, com essas informações. Eu acho que, inclusive, o Congresso Nacional fez sua parte, agiu também com muita ponderação, quando viabilizou para esse ano os 44 bilhões destinados ao auxílio emergencial 2021. Mas desde a minha posse, eu comentei no meu discurso de posse, Magno, que a área econômica e a área social eram duas faces de uma mesma moeda, porque nós precisamos ter muito zelo também com o quesito fiscal, pois quando a economia vai mal, quem primeiro paga é justamente a população menos favorecida. Então, é um momento de grande atenção, onde muitas vezes passamos reuniões longas, inclusive com toda a equipe da área econômica do governo, buscando sim alternativas, buscando construções que viabilizem o fortalecimento dessas políticas sociais, mas que isso também não ocorra em detrimento dos nossos avanços na estabilidade econômica, que isso não venha em detrimento de possíveis solavancos na área econômica, pois isso faz com que a sociedade também sofra muito. O Brasil tem muito potencial, estamos com muito otimismo. Marco Maciel repetia sempre que ele dizia que era uma frase de Juscelino Kubitschek, que ele disse que, em tratando-se de Brasil, o otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errando. Então, temos muita fé que o Brasil vai retomar a passos largos o seu crescimento econômico, que em breve nossa atividade estará pujante novamente, mas enquanto isso a gente precisa cuidar, em especial, daqueles brasileiros menos favorecidos. Essa é a função do Ministério da Cidadania, essa que é, sem dúvida nenhuma, o maior desafio da minha vida pública. Esse é o Ministério que cuida da área social do governo Bolsonaro, e eu tenho me dedicado, portanto, muito nessa tarefa para poder ser eficaz, para poder honrar todos que me depositaram muita confiança nessa missão. O senhor falou lá atrás na questão econômica e na questão social. O senhor acha que esses dois pilares podem ser decisivos na reeleição do Bolsonaro? Sem dúvida, não só na reeleição do presidente Bolsonaro, mas esses são pilares do Estado brasileiro, da nossa sociedade. Nós estamos num Brasil que no próximo ano completa 200 anos de sua independência e ainda vivendo dilemas históricos, onde a gente precisa encontrar, de fato, nossa cidadania plena. Eu tenho certeza que superar esses paradigmas, superar questões históricas, e nós, como nordestinos, talvez sofremos isso em dobro, é muito importante que haja uma união do esforço do povo brasileiro. Eu acho que todos
todos os acontecimentos, né, da nossa nação faz com que a gente tenha que refletir muito, né, porque não é admissível que em plano do século XXI a gente consiga ainda olhar para o lado e ver um irmão nosso, né, um cidadão numa situação totalmente distinta da nossa, né, sem acesso ao mínimo de dignidade, né, ao mínimo dos direitos que o Estado tem por obrigação oferecer para essa camada da população. Então, eu acho que é o momento justamente que a gente busque, né, mais solidariedade, mais união, cooperação, né, pois não é, nesse momento, o momento de disputa ideológica partidária, mas é um momento, sim, de união do povo brasileiro para que a gente consiga superar todos esses obstáculos que estão aí no nosso desenvolvimento. Ministro Roma Neto, para encerrar, o senhor contrariou o seu grupo político na Bahia quando veio para o Ministério de Bolsonaro. O ex-prefeito ACM Neto não entendeu a sua posição, mas eu perguntaria o seguinte: a Bahia acolheu e aplaudiu o senhor ser ministro? Acredito que sim, Magno. Eu acho que eu recebi muito respaldo de muitas pessoas que foram encorajadoras da minha decisão, né, que têm acompanhado os meus passos, né, que têm acompanhado a minha gestão. Tenho recebido estímulos de muitos amigos, de muitos apoiadores. Inclusive, recentemente saiu até uma pesquisa que eu nem sabia que estava com o meu nome, né, em uma enquete lá no estado da Bahia, já apresentando... Uma pesquisa do Instituto Paraná. Do Instituto Paraná, né, que foi publicada na última quinta-feira, e lá aparecia já o meu nome com mais de 15% de intenção de votos para... O senhor nunca disse que isso ia candidato a governador, nunca colocou nem o nome. E nem, né? Hoje eu estou dizendo, nunca apresentei nome para isso, mas apontou lá mais de 15% para o governo do Estado, né? E isso já é por si só um reconhecimento, né? Eu já fiquei muito grato aos baianos, né, por estar acompanhando, por estar me estimulando nessa trajetória. Aumenta a minha responsabilidade disso também, né? Mas, repito, eu estou muito focado nesse ano 2021 em dar um bom resultado, em fazer um bom trabalho aqui no Ministério da Cidadania, que isso é tão importante na vida de tantos brasileiros. 2022 vai chegar o momento de eleições, e nesse momento vamos ver, né, como a população vai, de fato, receber aqueles que realmente estão trabalhando para transformar a sua realidade. O seu ministério vai ser importantíssimo para Bolsonaro, porque ele concentra ações voltadas para os mais pobres. E o Nordeste é a região mais pobre. E o Nordeste é a região onde Bolsonaro tem menos intenção de voto do que o ex-presidente Lula. O senhor acha que essa concentração de esforços do senhor, da sua parte na área social, pode ser decisiva para o governo Bolsonaro? Não só isso, Magno, eu acho que são várias questões, mas sobretudo a postura e eu acho que os novos ventos que movem o Brasil. A população hoje tem muito mais acesso à informação, as pessoas acompanham. Mas, né, o ministro Paulo Guedes, por exemplo, ele tem compreendido que tem que investir mais no seu ministério, na sua área social? Eu percebo que sim, eu tenho tido boas conversas com o ministro Paulo Guedes, né, tenho justamente seguido até com muita disciplina, né, inclusive com zelo na parte fiscal, né, e ele já percebeu sim, né, que investir no social não é despesa, né, nós temos que ter zelo com a área social, né, ter zelo também com as contas, mas investir no social, sem dúvida nenhuma, é transformar a realidade de vida dos brasileiros. Ele percebeu isso, sabe da importância e, sem dúvida nenhuma, né, vamos encontrar, sim, as ferramentas necessárias, os recursos necessários para poder ser mais efetivo na política social. Ô, ministro Roma, muito obrigado aqui por nos receber. Eu sei que o senhor faz política na Bahia, mas o senhor está falando inclusive para a Bahia, porque a gente tem rádio lá na Bahia. Juazeiro da Bahia está ouvindo o senhor neste momento e várias emissoras do Nordeste. Eu queria, para encerrar, que o senhor desse uma boa notícia aí para os nordestinos. O que é que vem de bom aí nos próximos dias? Olha, eu acho que para os nordestinos, né? Nordestino que antes de tudo é um forte, Magno, e nós que somos de lá sabemos muito bem disso. Nós estamos cada vez mais trabalhando para, primeiro, né, tem gente que comenta aí que Bolsonaro não lançou obra nova, mas concluir obras, né, que estavam aí realmente virando monumentos ao descaso, obras que muitas vezes passaram décadas sem ser concluídas, eu acho que tem um grande mérito nisso. Eu fiquei muito feliz que há cerca de 3 semanas lá na Bahia nós inauguramos um trecho, né, de mais de 20 quilômetros de duplicação da BR-101, mas coisa que se arrastava mais de década, Mário. Passou BR-101 por Alagoas, Sergipe,
Pernambuco, Paraíba, e parece que tinham esquecido da Bahia. Então, eu acho que concluir isso, avançar nesse sentido, é fundamental. E para os meus irmãos nordestinos, continuamos na luta, continuamos avançando cada vez mais em busca de melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Vamos ampliar aí e fortalecer os nossos programas sociais. E eu acho que por si só, com os bons ventos que vêm aí pela nossa nação, a gente vai cada vez mais ter mais orgulho do nosso Brasil e encampar 2022, o ano do bicentenário da nossa independência, com muito mais otimismo, com muito mais orgulho de ser brasileiro. Muito obrigado. Forte abraço, muito obrigado pela oportunidade, Magno. Frente a frente com Magno Martins.